Bom, doutora, vamos começar? Porque até em Bora. respeito às pessoas que já estão aqui, né? Primeiramente, quero lhe agradecer à doutora Cristiana Meireles por estar aqui com a gente, ter aceitado estar aqui com a gente. Eu sei como é a correria, tem passado por várias emissoras, as emissoras ficam te assediando para te levar, e quando eu falei de bate-pronto, você falou assim, não, eu topo, né? Foi até através até de uma pessoa em comum, e falou, eu topo, eu só tenho só que agradecer por você estar aqui. Imagina. É que eu tenho falado até nos vídeos, convidando as pessoas, né? Para as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela procura um cirurgião bariátrico. Quando você quebra uma perna, você procura um ortopedista. E quem tem autoridade para falar sobre Covid-19 tem que ser uma infectologista. Claro, todos são médicos, mas o especialista é infectologista. E eu não poderia trazer qualquer pessoa, qualquer infectologista para falar. Daí o que eu fiz? Falei, eu vou procurar o melhor, a melhor, ou quem eu conseguir trazer que seja do nível AA. E daí eu me deparei com você, né, doutora? E eu falei assim, bom, vou fazer essa proposta e vamos ver se ela está aberta, está aqui com a gente, está falando com a gente sobre esse Covid-19, que é o assunto do momento, né? E tem muita gente que fez a cirurgia bariátrica ou que está para fazer cirurgia bariátrica, tem muito medo, né? Então, eu falei assim, bom, daí você aceitou o convite, eu falei, vamos lá, né? A gente marcou essa live. Eu acho que de todo mundo que já fez cirurgia bariátrica, ou que está para fazer, que faz live, eu não vi nenhuma infectologista vindo falar. Eu só vi médicos vindo falar se é grupo de risco, se não é. E eu queria saber um pouco, né? Desde o início, porque tem muita gente aqui expert no assunto, sabendo muito do assunto, e tem gente que não sabe praticamente nada. Então, acho que a gente poderia começar, tá dando uma nivelada, né, do que o que é o Covid-19, e a gente está indo devagarinho, se for possível. Claro. Agora, deixo na sua mão. Então, agradeço o convite, foi bem legal. Eu acho que quanto mais informação para todo mundo sobre todos os grupos da população, acho que nesse momento a informação de qualidade, né, uma informação verdadeira é o mais importante, porque a gente está numa luta aí contra a Covid e contra as fake news, né? Então, o tempo todo, até eu como infectologista recebo videozinho e texto com um monte de bobagem. Então, acho que é importantíssimo a gente ter esse espaço para falar a verdade e o que a gente sabe, né? Porque realmente é uma doença muito desconhecida ainda. A doença surgiu no final do ano passado, né? A gente não sabe exatamente a data, a gente sabe que o relato na imprensa, né, no mundo da ciência, foi final de dezembro de 2019, começou em Wuhan, na China, uma nova cepa do coronavírus, que é uma família de vírus que a gente já convive com eles há muito tempo, é um vírus que é muito comum em animais, muito mais comum do que em ser humano. Nos seres humanos a gente tem 7 tipos de coronavírus circulantes, na verdade 2 deles causaram já epidemias, que foi o SARS e o MERS. O SARS não tem mais, foi em 2002, 2003, a gente não vê mais casos de SARS no mundo inteiro. O MERS foi em 2012, 2013, causou uma epidemia também localizada, não chegou a ser uma pandemia como a Covid-19. Uma letalidade muito alta, mas ficou restrito a um determinado local e a gente ainda vê pequenos surtos pelo mundo. Não é um vírus que foi erradicado, a gente ainda vê alguns casos de MERS. Mas o SARS-CoV-2, que é o responsável pela Covid-19, tomou uma proporção muito maior do que esses outros dois. E diferente das outras espécies, dos outros tipos de coronavírus que a gente vê que causam resfriados comuns, né? São vírus que com sintomas muito brandos, a Covid veio com uma dimensão e uma gravidade muito maior. Não para a população inteira, né? A gente sabe também que a maioria esmagadora das pessoas que se infectam tem sintomas muito brandos, sintomas de um resfriado comum ou uma gripe, às vezes assintomáticos. Tem uma grande parcela da população que se infecta e não tem sintoma nenhum. A gente ainda não tem um número exato porque falta teste, né? Não só no Brasil como no mundo inteiro, mas com certeza tem muita gente assintomática
que, embora não tenha sintoma, transmite a doença, por isso que a gente está vendo também um crescimento absurdo do número de casos no Brasil e no mundo, porque até os assintomáticos estão transmitindo, então a gente tem uma dificuldade aí no controle da disseminação do vírus, né? É uma doença eminentemente respiratória, mas que a gente já tem visto outros acometimentos, né, em outros sistemas, então não é uma doença só pulmonar, é uma doença que causa alteração cutânea, né, alteração na pele, alteração no rim, alteração no sistema nervoso central, perda de olfato a gente tem visto, então tem muita manifestação, é uma doença difícil para a gente médico, e a gente está aprendendo muito com o tempo, né? Essa live que eu acabei de fazer com a Luan, a gente falou justamente disso, né? Hoje a gente está dando uma informação que amanhã pode ser bem diferente. Então, hoje a gente tem alguns conhecimentos, claro que maiores do que quando a epidemia começou, mas a gente ainda tem muito para aprender, principalmente sobre a fisiopatologia, né? O que a doença causa no organismo da pessoa, por que algumas pessoas evoluem tão mal e por que a maioria evolui tão bem. A gente conhece os grupos de risco, mas nem sempre aquele indivíduo que evolui mal, com doença grave, que pode vir a óbito, faz parte do grupo de risco. Então, a gente está vendo, sim, paciente jovem morrendo. Então, por que esses pacientes evoluem tão mal? A gente ainda não tem essa resposta em mãos. É um conjunto de muitos fatores, acho que a genética influi, comorbidades, né, doenças crônicas influem. Uma coisa importantíssima é o grau de assistência médica que essa pessoa teve. É claro que um paciente que internou num hospital de ponta, com profissionais de qualidade, ele vai ter uma chance muito maior de evoluir bem do que aquele paciente que ficou numa UPA, não conseguiu ser transferido para um CTI. Então, acho que tem várias coisas aí que entram relacionadas ao desfecho, né, ao fim, se ele vai ser curado ou se ele vai evoluir mal. E a gente está aprendendo muito. E aí entra a questão da obesidade, da cirurgia bariátrica, que a gente pode conversar hoje. Sim. Voltando um pouquinho na parte de grupo de risco, né? Então, assim, foi primeiro traçado um grupo de risco, mas esse grupo de risco acabou que ele não ficou só restrito àquilo, ele acabou englobando muito mais coisas, né? No início a gente falava só sobre pessoas com mais idade, e hoje a gente já vê casos até em crianças, né? Se eu estiver errado, você me corrige, que você que é especialista. Sim. A doença, como começou na China, a gente tem os dados iniciais de lá, né? Então, a princípio, com os dados que a gente tinha na China, a gente via realmente isso, que o grupo de risco maior eram os idosos, né, os maiores de 60 anos, e pessoas com comorbidades. Aí, nos estudos de lá, a gente viu que a prevalência dos casos graves estava maior com pessoas hipertensas, né, com pressão alta, diabéticos, e problemas de coração, cardiovascular. Então, uma pessoa que teve um infarto e precisou fez uma ponte de safena, ou botou um stent, alguém que tinha algum problema cardíaco ou pulmonar, um cara que tem um enfisema, uma bronquite, essas pessoas estavam ali dentro do grupo de risco. À medida que a doença veio para o Ocidente, e aí a gente pode até relacionar isso com a cultura mesmo, no Oriente a gente não tem um percentual tão grande da população obesa. No Ocidente a gente vê isso muito mais, agora nos Estados Unidos, que a doença chegou com tudo, é um país que a gente vê um grau enorme de obesidade, a gente começou a ver que a obesidade era sim um fator de risco, né? Então, hoje aqui no Brasil a gente já vê isso também, grande parte dos doentes jovens, né, entre 40 e 50, até abaixo de 40 anos, que evoluem para necessidade de ventilação mecânica, para necessidade de leito de CTI, são obesos. Então, a gente incluiu aí dentro desse grupo de risco a obesidade. E aí você falou de criança, graças a Deus, acho que só posso botar a culpa, entre aspas, em Deus por enquanto, a gente não tem tido realmente muito caso grave. A ciência está tentando explicar o motivo disso, existem várias linhas de pesquisa, e aí depois, se der tempo, a gente até pode falar disso, mas, de fato, as crianças não estão evoluindo para caso grave. Claro que existem, sim, exceções. Saiu um estudo agora há pouco tentando relacionar até a doença de Kawasaki, algumas manifestações de síndrome do choque tóxico com o coronavírus. Então, pode acontecer, sim, da criança evoluir mal, mas é a raridade. Assim, a maioria das crianças ou são assintomáticas, não tem sintoma nenhum, ou são oligossintomáticas, que a gente chama, tem sintomas brandos, né? Não precisam ser internadas, é um sintoma de resfriado, de gripe, podem ser tratadas em casa
sem medicação específica, com sintomáticos, né? Remédio para febre, para dor, anti-hidratação, repouso, mas a maioria realmente não precisa de nada mais do que isso. Tá, muito legal. Deixa eu te falar, fazer uma pergunta, na verdade. A gente pode classificar, né, o grupo de risco dos obesos, das pessoas com sobrepeso, que geralmente não é só a patologia da obesidade, né? Sempre está atrelada a outras patologias, às vezes uma hipertensão, uma diabetes, e isso provavelmente também ajuda na dificuldade desse tratamento, né? Na doença em si, atuando nessas patologias, né? Eu acredito. Outra coisa que eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Que é a pergunta que todo mundo, eu creio, que esteja aqui para saber, né? O bariátrico, ele é grupo de risco ou não é? Tá, Me então fale vamos sobre começar do isso. início, né? Antes da cirurgia Vamos. bariátrica da obesidade. A obesidade, por si só, ainda que a pessoa não tenha pressão alta, não tenha diabetes, não tenha doença cardíaca, ele seja só obeso, né? Um IMC, que é um índice de massa corpórea alto. Essa pessoa só sendo obesa, ela já entra num grupo de risco, porque a obesidade ela é uma condição clínica que ela gera inflamação. Então é como se você fosse um inflamado crônico, né? Seu organismo estivesse o tempo todo inflamado. E aí a gente sabe que a Covid é uma doença que causa uma hiperinflamação, é uma tempestade de citocina, que a gente chama, que é o vírus entra e as células do nosso corpo começam a liberar citocinas, que são substâncias inflamatórias, de uma forma muito exagerada. E aí o que faz o indivíduo ficar mais grave não é propriamente o vírus em si atuando ali no organismo da pessoa, e sim a própria resposta do organismo ao vírus. Então é como se a gente, tentando combater o vírus, expulsar aquele patógeno, aquele mal que entrou no nosso organismo, a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo, né? Então essa inflamação exacerbada acaba sendo muito prejudicial, e no indivíduo obeso essa inflamação é maior ainda. Então, a obesidade por si só, ela já é um fator de risco. E, como você bem mesmo falou, e está certíssimo, a obesidade ela está muito associada a outras doenças, né? A hipercolesterolemia, né? O indivíduo tem o colesterol mais alto, diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão arterial. Então, aquela síndrome metabólica que a gente chama, que são todas essas condições juntas, acabam elevando o risco do indivíduo agravado. Ele tem um quadro de Covid-19 e ficar mais grave. Então, o obeso, ele é grupo de risco pela obesidade em si, e aí quanto mais condições associadas a isso, se ele tiver hipertensão, associa-lhe mais um risco, diabetes, mais um risco, outras doenças cardiovasculares, mais um risco, né? Então a gente vai acumulando aí fatores de risco, sem dúvida nenhuma piora o prognóstico, né? O desfecho desse paciente, a evolução dele, se ele se infectar pela Covid. E aí, em relação à cirurgia bariátrica, né? Se o indivíduo obeso fez a cirurgia bariátrica, né? Digamos que ele tenha feito há 1, 2 anos, 3, mais tempo, ele saiu do grupo de risco. Então, ele saiu do grupo de risco por quê? Porque ele deixou de ser obeso, né? Ele fazendo a cirurgia bariátrica, ele vai ter perdido peso, então ele deixa de ter essa inflamação crônica do organismo dele. Muitas vezes, quando você faz a cirurgia bariátrica e perde peso, você resolve a sua hipertensão ou reduz muito a sua necessidade de antihipertensivo, né, de medicação para controle da pressão arterial. Muitas vezes você resolve também o seu diabetes, né? Então a pessoa tem às vezes uma resistência à insulina, que tomava uma metformina, uma medicação enquanto era obeso. Ele emagreceu, ele não precisa mais dessa medicação, a glicose dele, o açúcar no sangue acaba ficando controlado. Então, quando ele faz a cirurgia bariátrica, depois de um tempo que ele já está num peso normal, né, ou então próximo do peso normal, com sobrepeso leve, ele diminuiu o grau de risco dele de evoluir mal para a Covid, porque ele não é mais obeso, e muitas vezes porque ele não é mais hipertenso, porque ele não é mais diabético, ou se ele mantiver a hipertensão e diabetes, vão ser de mais fácil controle. E aí a gente também sabe que o hipertenso controlado, o diabetes com nível de glicemia bom, com uma hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz no paciente diabético, com essa hemoglobina glicada boa, é um paciente que tem menos risco do que aquele diabético descompensado. Então, a pessoa que fez a cirurgia bariátrica e conseguiu reverter essas condições todas, ele saiu do grupo de risco.
Então, é uma boa notícia aí para quem fez a bariátrica. Agora, quem acabou de fazer a cirurgia, né? Saiu do hospital há uma semana, 15 dias. Tá No indo meu naquele... caso, Pois tenho é, 45, quase 60 dias de cirurgia, pouco tempo, né? ainda está no processo de emagrecimento, né? Então, ainda não está no Sim, peso ideal. Continua no grupo de risco, porque ainda não está no peso ideal, né? E aí a gente tem que lembrar que provavelmente quem fez a bariátrica e médicos que trabalham com isso, endocrinologistas, o próprio cirurgião bariátrico vão saber falar até melhor do que eu, a gente sabe que existem algumas deficiências nutricionais desse paciente, né? Então, sim. muitas vezes a gente tem que fazer suplementação, né, de ferro, enfim, vitamina B12, porque a absorção muda, dependendo do tipo de cirurgia, a suplementação é diferente. Então, algumas vezes, se o paciente não tivesse acompanhamento muito bem feito no pós-operatório, por isso é muito importante o acompanhamento médico, não só com o médico que operou, mas com o endocrinologista, o nutricionista também é fundamental nessa hora, para a gente tentar evitar essas deficiências de micronutrientes, né? Então, deficiência de minerais, deficiência de vitaminas, porque não que ele esteja mais suscetível a se contaminar com o coronavírus, porque toda a população está suscetível igual. Ninguém tem imunidade, ninguém tem proteção contra um vírus que é um vírus novo, né? Mas a pessoa que tem deficiência nutricional pode evoluir pior do que o indivíduo que está bem lá, bem nutrido, com as vitaminas e os minerais todos conforme os valores de referência. Posso falar que é uma imunidade mais baixa que ele poderia estar. No pós-operatório imediato, se ele tiver deficiência nutricional por conta da cirurgia bariátrica, se ele não estiver muito bem acompanhado, fazendo a suplementação direitinho e tal, ele pode estar num grupo de risco se ele tiver aí com essas deficiências nutricionais que podem levar a uma imunidade mais baixa, né? Então é muito importante ter esse acompanhamento médico e nutricional bem de perto. Eu acho que é o que eu comento, às vezes as pessoas me mandam perguntas, né? E eu falo muito o seguinte: você não ficou obeso ou com sobrepeso da noite pro dia, não foi ontem e começou a ficar hoje, né? Porque as pessoas falam assim, eu quero fazer a cirurgia, mas não está podendo fazer por causa das cirurgias eletivas, mas tem alguns lugares que estão até fazendo, tem médicos que estão fazendo. Fala o seguinte, já está obeso há não sei quanto tempo, às vezes anos e mais anos, né? Será que agora é a hora? É isso que você tem que se responder, né? Será que agora é a hora de fazer esse procedimento? Né? Poxa, dá uma a parada e cirurgia, reflita, né? Exatamente. Cirurgia por si só, qualquer cirurgia, né? Até cirurgia de catarata, que você entra, 15 minutos você sai já com o olho operado. Qualquer cirurgia tem risco inerente à cirurgia, né? Então tem o risco da anestesia, tem o risco do próprio procedimento, tem o pós-operatório, enfim, qualquer cirurgia não é isenta de risco. É claro que você procurando um bom profissional, fazendo com uma equipe gabaritada e tal, o seu risco é muito pequeno, a maioria das pessoas fica muito bem, mas estar num ambiente hospitalar nesse momento, para qualquer coisa, então quebrou um pé subindo a montanha, não suba a montanha, então essa não é uma hora de fazer escalada, essa não é uma hora de você se arriscar para nada. Se você precisar ir no hospital, independente do motivo, você vai estar se expondo. O hospital está realmente lotado, isso não é balela de televisão, não é a Globo tentando fazer caos. O hospital, principalmente aqui no Rio de Janeiro, está cheio mesmo. Então, se você precisar internar por qualquer razão, e aí a cirurgia bariátrica, por mais que você esteja muito insatisfeito com o seu peso, sua hipertensão esteja descontrolada, seu diabetes também, você queira emagrecer a toque de caixa muito rápido, realmente você tem toda a razão. Não é o momento de você internar, porque só de você estar no hospital, além do risco, claro, da cirurgia, você vai estar correndo um risco de estar se expondo, porque o profissional que vai cuidar de você provavelmente vai estar circulando pelo hospital, pode ter cuidado de um paciente com Covid, às vezes nem sabendo que o paciente tem Covid, né? Aquela coisa que a gente estava falando, muita gente é assintomático. E o profissional de saúde é um veículo, é um carreador. Por mais que ele use todo o EPI, o equipamento de proteção individual, o ambiente hospitalar é inerente ao ambiente, ele é um ambiente contaminado. Então, espero... Tocou meu telefone. Esperou até agora, então espera mais um pouquinho, né? Não tem urgência nenhuma de fazer essa cirurgia agora. Eu acho que é eletivo mesmo. Espera o caos melhorar para você ter garantia de que você vai ser operado. E se você, porventura, precisar de um leito de CTI, por exemplo, você vai ter vaga,
né? Então, Sim. agora a gente sabe que para qualquer coisa está difícil conseguir uma vaga de CTI. Então, E assim, vamos deixar para quem precisa, né? Até a gente conversou exatamente. esses dias, eu tenho uma pessoa da família que estava na linha de frente, né? E se contaminou, né? E acabou ficando internada, graças a Deus já teve alta, já está em casa, mas para quem precisa, né? Mas só tem Sim, que as pessoas também, né, doutora, precisa às vezes ir no mercado, fazer uma compra, precisa sair, né? E daí eu queria saber de você o seguinte, qual o melhor jeito de se prevenir? A gente já sabe que é ficar em casa, que toda a mídia já fala isso, né? Fique em casa, a gente já entendeu. Mas às vezes a gente tem que sair, tem que ir no mercado, tem que ir até numa farmácia comprar um medicamento, né? Fazer qualquer saída. Qual é o melhor jeito de se prevenir para quem não tem jeito? Ó, eu tenho que sair. Como que eu é. faço? O que você falou é certíssimo. Assim, quem pode e quem tem consciência, fica em casa, né? Que a gente está vendo um desrespeito a essa orientação a toda esquina, né? Muita gente na rua sem a menor necessidade. Então, a orientação ainda é essa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem um número de casos crescendo exponencialmente, o número de leitos de hospital zerado já. Então, a melhor orientação é ficar em casa. Mas, com certeza, em algum momento você vai ter que sair, nem que seja para comprar comida, para comprar um remédio, ou às vezes até para procurar assistência médica, né? Então, se realmente for essencial a sua saída de casa, ou se você fizer um serviço considerado essencial, né? O porteiro precisa trabalhar, o caixa de mercado precisa trabalhar, então essas pessoas também têm que saber como que elas podem estar se prevenindo, porque elas vão ter que sair de casa. Então, a orientação é usar a máscara o tempo inteiro, né? No início a gente não dava essa orientação mesmo. Hoje em dia a gente sabe que, por experiência de outros países, é mais uma barreira de proteção. Então, se todo mundo usar a máscara, não adianta eu usar e você não usar, precisa que todo mundo use a máscara. É mais um jeito da gente evitar a transmissão do vírus. Então, máscara caseira mesmo, ninguém precisa sair correndo atrás de máscara cirúrgica, muito menos da N95, que é uma máscara que tem que ser reservada para profissional de saúde no ambiente de hospital, no ambiente de consultório. A máscara caseira vai servir muito bem para esse momento. Então, máscara de pano, de algodão ou de TNT, lava a mão antes, ou passa álcool em gel, veste a máscara, depois não ficar tocando na frente da máscara. Precisou consertar, está saindo do rosto, está coçando alguma coisa, lava a mão antes, arruma a máscara, lava a mão depois, porque esse tira e põe aí da mão na máscara é um jeito também de você se contaminar. Então, se precisar mexer, lava a mão antes, lava a mão depois, né? A máscara tem que ser trocada com frequência, porque se ela ficar úmida, e a gente sabe que com a própria respiração e você conversando, usando a máscara, ela vai ficando úmida. Então tem que ser trocada pelo menos a cada 2, 3 horas, ou antes, se ela ficar úmida antes. É, e lavar a mão o tempo todo. Então, se está na rua, não tem pia com água e sabão, levar o álcool em gel, passar o álcool em gel o tempo todo. Não é indicado o uso de luva, a gente continua vendo muita gente de luva no mercado, né? Usando. A luva também se contamina, né? Então você vai estar com uma Sim. falsa sensação de segurança ali usando a luva, pegando nas coisas e às vezes levando a mão com a luva no rosto e o vírus está ali na luva, vai te contaminar também. Então, não é indicado o uso da luva, é indicado o uso de lavagem, higiene das mãos, ou com água e sabão, ou com álcool em gel. E tentar ao máximo manter o distanciamento das outras pessoas na rua. A gente tem visto que está sendo difícil fazer isso, o mercado está lotado, né? Então, tentar ir num horário que tenha menos gente. Eu sei que às vezes é complicado procurar um mercadinho, de repente, mais perto de casa, que não seja mais muito cheio e manter esse distanciamento aí de 1,5 m, 2 das outras pessoas. Acho que essas são as principais orientações. E se tiver doente, aí não saia de casa, a não ser que seja realmente para procurar assistência médica, né? Se você está em casa, a não ser que você more sozinho, precisa fazer uma compra, não Sim. consiga ninguém para entregar, mas a orientação, se você estiver doente, é que alguém na sua casa faça esse movimento de ir no mercado e na farmácia, que é para você não estar transmitindo doença para os outros. Os alimentos aqui em casa, eu não sei nem se a gente está fazendo em excesso, por isso que eu quero até perguntar para você. Seguinte, conforme chegam do mercado, né, a gente chega com as compras, a gente tira e higieniza tudo. A gente lava tudo com água e sabão. O que dá para lavar com água e sabão, a gente lava com água e sabão. Se for pacote que não tem como limpar, porque que é de papel, a gente passa álcool em gel. É isso. Então, o que a gente orienta para as compras no mercado, né? Embalagem de plástico e de vidro que você consegue colocar debaixo da torneira da pia e lavar com detergente, com água e sabão, tá ótimo. Lava com água e sabão.
limpa onde você vai guardar, então a despensa tem que estar limpa também, né? Guarda ali. A embalagem de papel, o que você puder jogar fora, então embalagem de pasta de dente, por exemplo, joga a embalagem fora, fica com o conteúdo só do produto, né? Ou passe um álcool a 70. Aí a gente não indica álcool gel para produto, né? Para superfície, para embalagem. O álcool gel é só para higiene das mãos, né? Porque o gel é justamente para não deixar a mão ressecar, a pele ressecada. Então, para produto é o álcool a 70 ou água sanitária com água, também funciona igual, diluir um pouquinho de água sanitária na água. Mas o que der para lavar debaixo da pia com água e detergente, sabão neutro, pode ser limpado, pode ser lavado desse jeito que já vai estar eliminando o vírus. Não, E fruta, beleza. legume, hortaliça, colocar naquela imersão com água e um pouquinho de água sanitária, né? Para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, ou usar esses produtos que você compra no mercado de hipoclorito de sódio também, em pastilha ou em gota, deixa ali por 10, 15 minutos, depois já está pronto para o consumo. Sim. Não, ótimo. Doutora, primeiramente, assim, eu vou abrir já para as perguntas, porque eu já tenho até algumas perguntas aqui, tá? Mas já quero já de antemão já te agradecer. O pessoal que está aqui acompanhando a gente, né? A doutora Cristiana Meireles, ela tá geralmente em todas as emissoras, não é de uma emissora, eu vejo ela eu ligo a televisão, a doutora Cristiana tá lá. E eu vejo também muitos vídeos, algumas postagens suas também no seu Instagram, né? Que o seu Instagram é doutoracris.meireles, não é isso? Não, é DRA de doutora Cris Doutora? Meireles com 2 L's. Doutora Cris Então, Meireles. lá eu sei que você dá várias dicas, sempre tem live, hoje mais cedo teve a live com o Otorrino, maravilhosa, né? Então, assim, quero te agradecer já. E quem quiser mandar perguntas, mande agora, que a gente já responde de bate-pronto. Porque as perguntas que eu já fiz, que a gente foi falando agora, né? Foram as perguntas que eu fui recebendo durante a semana. Mas a gente ainda tem um tempinho aí. Eu recebi da Luciana, se a pessoa tiver com uma mão machucada, né? E tem que sair, tem que fazer algum procedimento, qualquer coisa fora. Usa luva ou não usa luva? Então essa é uma boa pergunta. As pessoas ainda têm essa dúvida, né? O vírus entra pela pele, pela mão? O vírus não entra num machucado da pele. Ele até pode estar ali, mas ele não vai causar doença. Ele só causa doença se ele entrar pela mucosa respiratória. Então, a mão, por que a mão precisa lavar o tempo todo? Isso às vezes é uma explicação simples, mas que as pessoas precisam entender. Você precisa lavar porque a mão suja. Quando você leva no olho, leva no nariz e leva na boca, você está com o vírus na mão, você acaba carreando, colocando ele na mucosa respiratória. Porque o coronavírus precisa entrar pela mucosa da respiração, né, do trato respiratório, para causar doença. Então, um machucado na mão que o vírus entra, ele não vai causar a Covid. Você vai ter um vírus lá no machucadinho, mas não vai causar a Covid. Então, o machucado, você pode colocar um band-aid, né, um curativo e tal, mas não é por ali que o vírus vai entrar. Então, a importância de lavar a mão, higienizar a mão, e a gente no hospital usar a luva, justamente para a luva você vai ficar trocando para você não carrear o vírus para o rosto, né, para a face. Então, o problema todo é tocar com a mão o rosto, o vírus não entra pela pele. Não é fazer da luva uma outra pele, né? Como que as pessoas fazem no supermercado, né? Que é isso que eles estão fazendo, porque né? aí acaba que o vírus vai ficar na luva, então não vai mudar muita coisa, né? Você vai acabar com a luva contaminada também se contaminando. Então, a luva ela é usada no hospital porque o tempo que você está com a luva no hospital, mexendo no paciente ou manipulando uma medicação, você não está levando a mão no rosto. E a partir do momento que você saiu daquele paciente, você vai trocar a luva. E uma coisa importante, a gente usa a luva no hospital, mas a gente lava ou usa o álcool em gel toda vez que a gente vai colocar e retirar a luva. A luva ela não substitui de forma nenhuma, nem no hospital, a lavagem das mãos, a higiene das mãos. Então, a orientação para todo profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, é toda vez que usar a luva, colocar e tirar, e higienizar a mão antes e depois. E a gente tem que ter um cuidado, isso também é muito importante, na hora da retirada da luva. Então, muita gente leiga que não está acostumada a usar luva, na hora de retirar acaba se contaminando. Você retira uma, na hora que você vai retirar a segunda, você tocou a superfície da luva, já está contaminando a mão. Então, é um tiro que sai pela culatra, né? Então, é a mesma coisa que usar a máscara da forma incorreta. Se você usar a máscara e ficar tocando nela o tempo todo, ou usar com o nariz para fora, ou colocar a máscara só no queixo,
vai ter, é um de serviço, né? Você vai estar se prejudicando mais do que se ajudando. Doutora, eu acho que assim, é o que eu comento, né, nas lives. Quando a gente teve essa pergunta, a gente já esclareceu algumas perguntas que eu já solicitei durante a semana, até para ficar mais fácil, mais didático, né? Acabei de receber até uma aqui, deixa eu só ver aqui. Está perguntando o seguinte, se a pessoa não lavar as mãos e ficar passando só álcool em gel e álcool 70, se isso é válido. Na verdade, o que a gente indica mesmo é lave as mãos, né? Mas, numa emergência, tá na rua, não tem onde lavar, eu acho que solucionaria. Tô certo? A água e sabão é a principal orientação. O álcool em gel, ele é exatamente igual à água e sabão no sentido de inativar o vírus. Então, ele funciona, é um substituto mesmo da água e sabão. O álcool em gel, se você ficar usando repetidas vezes na rua, uma hora sua mão vai ficar com uma sensação ruim de suja, né? Então, quando você tiver com a mão suja de verdade, o álcool em gel não adianta, você vai acabar espalhando a sujeira. Então, sujou a mão de qualquer coisa, de alimento, de barro, tá suja, visivelmente suja, não adianta o álcool em gel, que você vai espalhar a sujeira. Então, se tiver visivelmente suja, tem que lavar com água e sabão. O álcool em gel é realmente, para uma emergência, você está na rua, não tem uma pia, usa o álcool em gel. Se você ficar usando várias vezes o álcool em gel, uma hora você vai ter que lavar a mão com água e sabão mesmo. Tá. Doutora, eu quero te agradecer. Foi de imenso esclarecimento. Esclareceu tudo que a gente podia esclarecer. A gente veio recebendo várias perguntas, tá? E a gente veio te... Pô, eu não tenho nem como te agradecer, na verdade. Foi uma... Imagina. Pô, sem palavras, vou te falar a verdade, né? Porque não, imagina. É um prazer, assim, eu acho que é muito importante mesmo o que você está fazendo, porque é isso, informação tem que chegar às pessoas. E live eu acho que está sendo uma das principais formas de veículo de comunicação. A gente começou fazendo as lives, e nossas lives acontecem todas as quintas-feiras, às 7 horas, né? Sempre a gente traz algum profissional, mas sendo algum profissional de referência, né? E como já tinha aquilo que eu falei no início, para quem não estava aqui no início, não adianta eu trazer aqui um médico, um cirurgião bariátrico para falar de doenças infecto-contagiosas, né? Então, o que eu falei? Falei assim, ó, não adianta eu quebrar a perna, eu tenho que falar com o ortopedista. Então, falei assim, ó, quem eu vou trazer? Tem que trazer uma especialista, né, em Covid-19. E quem eu tenho de especialista sobre Covid-19? A doutora Cristiana Meirelles. Eu falei, vou buscar ela, né? E quero te agradecer em nome de todo mundo que está aqui, tá? Pelo esclarecimento. Tá bom, doutora? Obrigada a você pelo convite. Até a próxima. Obrigado. Um abraço.